Bem-vindos a mais um Espaço Entrevista. Hoje tenho aqui comigo alguém que tem uma longa carreira na área do jornalismo, da apresentação de televisão e é um dos criminologistas mais conhecidos de Portugal. Sabes que eu acho que temos ali um papel muito importante no programa que faço. Ele não é bem visto em alguns meios, especialmente jornalísticos, mais ortodoxos, mais elitistas, mais aristocráticos. Mas a verdade é que temos ali uma companhia de serviço público vital. Vou passar a dar as boas-vindas a Hernani de Carvalho. Olá, Hernani, seja bem-vindo à RBTV. Muito boa noite. É um gosto estar a falar para vocês, para o canal. Isso dizemos nós. Hernani, é um dos profissionais com mais investigações realizadas e consideradas mediáticas. O crime pode simultaneamente ser hediondo e fascinante? É uma grande questão. Ele é, de facto, a maior parte dos crimes que eu estudo ou que investigo são hediondos, têm a ver com a parte mais feia do ser humano, mas é simultaneamente fascinante, quer sob o ponto de vista técnico, quer até sob o ponto de vista científico. Aquela velha frase portuguesa que diz como é que alguém foi capaz de fazer isto, preside quer à investigação na ótica jornalística, quer mesmo à investigação enquanto cientista ligado à pesquisa das ciências forenses. É de facto fascinante. O caso Medi voltou às páginas dos jornais. Se voltasse a escrever o livro, faria-o da mesma forma? O que é que acrescentaria? Quais são as dúvidas que persistem neste caso, Hernani? Eu lamento desiludir, enfim, algumas pessoas, mas eu, se voltasse a escrever o livro, é preciso perceber que o livro foi escrito sobre um determinado período, isto é, sobre os 129 dias que os pais da Medi estiveram em Portugal. Sobre os 129 dias que os pais da Medi estiveram em Portugal. Portanto, desde que chegaram nos primeiros dias, nos últimos dias de abril, princípio de maio, até terem sido embora em setembro. E sobre esses 129 dias, não tenho uma vírgula a acrescentar, mas lamentavelmente não retiro uma vírgula. Como sabe, já fomos alvo de 4 processos por causa disso, e como fui absolvido nos 4 processos, sinto uma força maior para continuar a achar que tenho razão. Tenho aquelas dúvidas e tenho aquelas dúvidas. Quanto ao facto de agora o caso Medi estar novamente na moda. O caso Medi está na moda todos os anos em maio. Isto é, sempre que chegamos ao dia 3 de maio, foi o dia em que a menina foi declarada desaparecida, sempre que chegamos aí há sempre um número. Há sempre um novo suspeito. Há sempre uma nova pista. Desculpem a expressão. Há sempre uma conversa de chacha. Porque a menina já desapareceu há 13 anos. Porque a Polícia Judiciária já fechou o processo, tornou a abri-lo, tornou a fechá-lo, continuamos na mesma. Porque depois disso, a Polícia Britânica já arrebentou com 14 milhões de libras em menos de 13 anos. Depois disso, a Polícia Alemã também já cavalga no tema e continuamos na mesma. Portanto, sobre o facto de, à volta de maio, aparecer sempre uma conversa sobre a Medi, diria eu, mais do mesmo. E só para que as pessoas não pensem que é um pouco de arrogância da minha parte, eu queria lembrar as pessoas que, ao longo destes 13 anos, a Medi foi avistada na Tunísia, nas Pampas, em Vila Nova da Cafeteira, em Marrocos, na Bélgica, em 40 cidades portuguesas, porque, em verdade, ninguém a pode avistar, porque ela não está. Aliás, utilizando as palavras do Sr. Procurador da República alemão, que ontem deu uma entrevista, a menina está morta. Foi ele que disse, não fui eu. Hernani, plagiando o título de uma das suas mais recentes obras, Matadores, como matam os portugueses no século XXI. Como é que matam? Os crimes são cada vez mais violentos? O que é que se passa com a sociedade? Não é verdade. Os crimes não são mais violentos. A humanidade está igualzinha, do ponto de vista da maldade, continuamos iguaizinhos ao tempo do Australopithecus. Somos iguais, somos maus como as cobras, como diria o outro. Continuamos iguais. O que está diferente é a velocidade com que essas notícias nos chegam.
O que está diferente é o detalhe com que essas notícias nos chegam. Há 200 anos, por exemplo, se calhar sabíamos que houve um homem que matou outro com uma sachola não sei onde, e ficávamos por ali. Hoje, para dizer que houve um homem que matou outro com uma sachola, vai para lá uma equipa ou duas de televisão, vão repórteres diversos de vários jornais e de várias rádios, vai toda uma panóplia de gente que acrescenta à investigação, umas vezes, outras vezes atrapalha, vamos dizer a verdade. Mas o que está diferente é a divulgação dos atos. Eu, aos meus alunos da universidade, costumo obrigá-los, a propósito de crime, a irem fazer pesquisas sobre 1900, sobre o ano de 1900. E enfim, eles ficam muito surpreendidos, porque no ano de 1900 já haveria crimes tão macabros como hoje, e crimes tão macabros como hoje publicados na primeira página dos jornais. Portanto, a maldade é humana. A maldade é humana. Existe e está igual ao que sempre foi. O que está diferente são as ferramentas. Hoje há pistolas, antigamente não havia. Hoje há tasers, antigamente não havia. Hoje há sei lá o quê, antigamente não havia. E hoje há informação, e antigamente não havia. Hernani, o que é que leva uma pessoa a cometer um crime? Falando num dos mais recentes casos, o caso da Valentina, uma menina que foi morta violentamente às mãos do pai. O que é que leva uma pessoa a ver uma criança sofrer durante horas a fio e em nenhum momento pensar, ok, eu estou a agir mal, eu fiz mal, eu vou telefonar para o INEM, mesmo que mantenha a mentira de que a criança caiu, ou qualquer coisa do género. Como é que o ser humano consegue manter essa frieza durante tantas horas, não haver um pingo de arrependimento? O que leva um ser humano a fazer isso é a indiferença ao sofrimento do outro. É um dos traços principais da psicopatia. São pessoas normais, não são pessoas com doenças mentais, mas são psicopatas, têm uma indiferença total ao sofrimento do outro. São muito centrados neles próprios e fazem o que for preciso para alcançarem aquilo que querem. E, portanto, o que quer que seja um obstáculo, é eliminado. É a filha, mas é a filha. Sim, mas o psicopata não tem essa relação com os filhos. Olha para os filhos como olha para as outras pessoas, de uma forma instrumental e dispensável, sempre que o seu principal prazer esteja em causa. E, portanto, seja neste, seja noutros casos, o que é que leva um homem a ter, ou uma mulher, a ter a capacidade de matar ou de fazer sofrer? É o prazer de ver sofrer. Muitos psicopatas, muitas pessoas tiram prazer do que vêem espelhado no rosto daquele a quem infligem a dor. Está-me a dar imenso gosto conversar consigo, mas ao mesmo tempo é um bocado assustador ouvir certas coisas. Eu acho que nós já sabemos, mas custa-nos sempre ouvir, não é? Há muito pouco tempo também se referia a uma outra situação que eu penso que é importante de mencionar, de divulgar. No caso Rosa Grilo, referia-se ao filho do casal como uma vítima desta situação, porque Renato Grilo neste momento não tem mãe porque está presa, não tem pai porque foi assassinado. É comum estas crianças serem um pouco esquecidas, as crianças filhas destes crimes, digamos assim? Sim. Por princípio, as vítimas contam um pouco para o sistema penal português, para o edifício judiciário. São, como eu costumo dizer, aliás, se está a ler o meu livro dos matadores, eu tenho lá isso bem explícito, são figuras secundárias do processo penal. Ninguém quer saber das vítimas para nada. As vítimas só servem para dizer ao juiz ou ao tribunal que aquele senhor fez aquilo àquela pessoa. Mas aquela pessoa não conta nada. Portanto, acabado o julgamento, seja lá o julgamento que for, o juiz decreta a pena, o indivíduo é punido e da vítima já ninguém quer saber, porque isso já não conta. Há muitos dias, quando o juiz decreta a pena, já há muitos dias que a vítima, ninguém sabe dela, nem ninguém conta. Isto é de uma forma global. Mas na maioria dos casos de violência doméstica, onde há morte, temos sempre uma outra vítima para além da vítima que nos sobressai à primeira. A vítima que nos sobressai à primeira num casal é o cônjuge que morreu. Mas há outras vítimas, que são essas que a Cristina referiu, que são os filhos.
os filhos ficam órfãos de pai e mãe, ficam órfãos, a maioria dos crimes de violência doméstica, dos homicídios de violência doméstica, são homens que matam as mulheres, a maioria. Portanto, estas crianças ficam órfãos de mãe porque lhes mataram a mãe, e órfãos de pai porque lhes prenderam o pai. E vamos dizer a verdade, não têm culpa nem da mãe de ter sido morta, nem do pai ter sido preso. Não tem nada a ver com isso. O que ficam é abandonados. E o sistema político, o sistema prisional, o sistema judiciário, não quer muito saber disso. Começa a haver-se algumas diferenças, mas são mínimas. Ou porque é o advogado da família que requer isto, aquilo e aquilo outro, ou porque é algum dos familiares que se importa com a criança. Mas fora disso, as crianças, muitas vezes, nem os polícias têm tempo para pensar que há 2 ou 3 adolescentes que ficaram sozinhos. Isso acontece. Portanto, as maiores vítimas da violência doméstica, ou se quiser, as maiores vítimas dos homicídios entre casais, não é ele que é preso, porque ele é vítima dele próprio. Ele fez o que fez, está preso. Ela, coitada, foi morta, não está. Quem fica a sofrer, porque não é fácil para uma criança, por muito que se diga, mas o teu pai matou, mas era pai dela. E muitas vezes, dos casos que eu conheço, eram pais bons, ou eram pais normais, ou eram pais que não agrediam a criança. Há pais que agridem as esposas às escondidas dos filhos e de toda a gente, e à frente de toda a gente são maridos extremosos. São outro tipo de psicopatas, não é? Ora, estas crianças não veem mal nenhum no pai. E não percebem como é que a mãe morreu. Não percebem como é que o pai matou a mãe. Portanto, estas crianças precisam de acompanhamento psicológico, precisam de carinho, precisam de sentir um novo ninho, precisam de sentir um novo lar. Não pode ser a tia porque sim. Não é? Tem que ser alguém que avalie a criança e que avalie a família. E que veja quem da família tem mais condições para ficar com as crianças. E quando se fala de condições, temos a tentação de pensar nas condições financeiras. Quem é que tem a melhor casa, quem é que tem o melhor quarto? Não. Não é por aí. A minha modesta opinião, avaliar as condições é quem é que tem as melhores condições para dar conforto, mas essencialmente carinho, e essencialmente fazer aquela criança sentir-se gente e minimamente feliz. Claro. E não é fácil. Hernani, ontem aqui em Toronto foram presos um homem e uma mulher, um casal, alegadamente suspeitos de crimes sexuais contra menores. 2 crianças, uma de 9 anos e outra de 11. A mulher tinha conhecimento dos atos do marido, mas nunca denunciou. Para cúmulo, operaram uma creche no seu próprio domicílio durante cerca de 30 anos. E eu agora vou mencionar uma frase sua que diz o seguinte: as excessivas suspensões de penas a pedófilos criam mecanismos de confiança nos pedófilos. Alguma coisa se passa porque realmente os casos de pedofilia surgem repetidamente e muitas vezes aos olhos de todos e as penas são muito curtas, digamos assim. A justiça tem mão leve nos casos de pedofilia? Tem. A justiça tem mão leve nos casos de pedofilia por muitas ordens de razão e não é só por uma. Mas a primeira é porque o Código Penal tem penas pindéricas, desculpem a expressão, lamento, não tenho outra. É que para usar outro adjetivo, vou dizer mais nem. Portanto, tem penas mínimas, pindéricas, para os agressores sexuais de menores. Vale a pena. Vale a pena, porque o indivíduo, quando é preso, é sempre o melhor preso da prisão. É sempre o indivíduo que tem os melhores tratamentos por parte do diretor. Porque é aquele que, estando preso, não pode reincidir. Isto é, um homicida que esteja preso pode matar na prisão. Um ladrão que esteja preso pode roubar na prisão. Um burlão que esteja preso pode burlar na prisão. Um abusador sexual de menores que esteja preso não tem menores. E, portanto, não tendo menores, não tem o objeto que o faz cometer o crime. E, portanto, é o indivíduo preferido e é o mais bem tratado pelo Sr. Diretor. Isto, desde logo. Depois as penas são pequenas. Se compararmos as penas de prisão dos abusadores sexuais de menores
pelos mesmos crimes com o que se passa, por exemplo, no Brasil, fica ridículo o tipo de penas que se dá em Portugal. As penas por abuso sexual de menores são miseráveis. O legislador não percebeu que um menor que é abusado, que é violado, de alguma maneira alguém acabou com a vida daquele menor. Ele vai tentar fazer uma vida nova, mas nunca mais vai ser a mesma pessoa. Portanto, por este lado. Por outro lado, há muitos senhores doutores juízes que suspendem a pena. Isto é, o ordenamento jurídico português diz que até aos 5 anos de prisão qualquer juiz pode decidir suspender a pena na Suíça sem dar uma oportunidade ao criminoso, ao arguido. E isso acontece muito. Muitas vezes, mesmo muitas vezes, as pessoas que são apanhadas a abusar sexualmente de menores, é a primeira vez que são apanhadas. Não é a primeira vez que cometem o crime, mas é garantidamente a primeira vez que são apanhadas. E, portanto, beneficiam desse beneplácito. Não tenham dúvidas que um abusador sexual de menores, um vulgo pedófilo, como costumamos dizer, embora não seja a mesma coisa, mas pronto, o abusador sexual de menores, não tenhamos dúvidas que a primeira coisa que faz, quando sai da prisão, ou seja, quando está ao fim de 3 ou 4 anos de estar preso, quando chega cá fora, é ter relações sexuais. Com quem? Com quem ele gosta. Porque o problema dos pedófilos é que aquela é a única sexualidade que lhes dá, de facto, prazer sexual, que lhes dá satisfação plena. E tal como antigamente, o preso estava 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos preso, e saía cá para fora, e, portanto, queria ir ter relações sexuais, porque tinha estado privado delas na prisão. A primeira coisa que um pedófilo faz quando sai cá para fora é precisamente isso. É procurar prazer e satisfação sexual. E depois, mais outras coisas, porque nós temos que perceber uma coisa. Porque é que há padres maus? Porque são homens. Porque é que há jornalistas maus? Porque são homens. Porque é que há médicos maus? Porque são homens. Homens e mulheres. Porque é que há polícias maus? Porque são homens. Homens e mulheres. Ou seja, porque é que eu não posso aceitar que haja um juiz mau? Não é? Não pode haver muitos. Estamos quase a chegar ao final desta entrevista. O tempo nestas entrevistas é sempre o meu pior inimigo, que eu teria muito mais para conversar consigo, certamente, se o Hernani também tivesse mais tempo. Mas antes de terminar, faço-lhe mais uma pergunta. Quando se deita à noite na sua almofada, quando descansa a cabeça sobre a sua almofada, toda esta maldade visita-o, assola-o nessa altura? Não, porque eu preciso de sanidade mental para viver. Tem mecanismos, com certeza, que o ajudam a descansar em pleno. Sim, tenho. Tenho alguns mecanismos, mas nós temos que aprender a desligar dos temas com que lidamos. É verdade que há temas que nos tomam de uma maneira mais forte do que outros, mas de uma forma geral, o caminho para casa é o caminho para desacelerar. Em casa, quando estamos de folga, é para descansar, é para recarregar. Quando estamos a trabalhar, não há mais nada, há só trabalho. Claro. E eu tenho-me dado bem, mas eu percebo a sua pergunta. Há dias em que é mais difícil. Quando mete crianças, dói mais. Acredito. Não há bons e maus? Somos todos potenciais assassinos? Sim. É verdade. Essa é a parte mais assustadora. Mas todos temos essa capacidade. Mesmo aqueles que dizem que nunca matariam, fosse lá quem fosse. Se calhar já não se lembram que um dia zangados deram uma palmada na formiga ou deram um tapa numa melga. E isso também é matar. Também é matar um ser vivo. Ou seja, matar todos somos capazes de matar. E já agora faço-lhe uma provocação. Se está a ler o meu livro, vai gostar de se lembrar disto. Matar, todos nascemos com essa capacidade. Amar, temos que aprender depois de nascer. Não nascemos com a capacidade de amar. Aprendemos a amar. A matar, todos sabemos, porque foi a matar que a humanidade conseguiu sobreviver. Veja que nós somos um animal muito frágil. Nós precisamos de 12 anos acompanhados pela mãe para sermos minimamente autónomos. Um vitelo, ao fim de 10 minutos de ter nascido, já corre. Portanto, a capacidade de matar
que está alojada na parte mais primária do nosso cérebro, tem acompanhado o desenvolver da humanidade. E é essa capacidade de matar, em grupo, sozinho, em pares, tem sido essa capacidade que tem permitido que o homem tenha sobrevivido a tantas intempéries e a tantos ataques de outros animais. Nós temos capacidade de matar. Matamos mais os nossos do que os outros animais. E já não matamos para sobreviver. A diferença neste momento é essa, já não é por uma questão de sobrevivência. Hernani, estamos agora sim, mesmo na parte final desta entrevista, e antes de me despedir, eu peço-lhe que, se tem uma mensagem para deixar aqui à comunidade imigrante de língua portuguesa, aqui por todo o Canadá, que nos irão ver, e certamente com muito agrado a sua entrevista. O que é que tem para nos dizer? O que é que tem para dizer aos imigrantes? Imigrantes tenho sempre. Ao contrário do que eles pensam, ao contrário do que eles verbalizam, eles dizem sempre: eu tenho orgulho em Portugal. Ao contrário disso, nós, os que estamos cá, temos mesmo, mas temos, se calhar não o dizemos da melhor maneira, se calhar nunca o dizemos, se calhar nunca nos lembramos de dizer. Mas nós, os que ficamos cá, sabemos que muitos não fomos suficientemente corajosos para ir, não fomos suficientemente corajosos para arriscar, e por isso nós temos muito orgulho em vocês todos. Um abraço. E chegamos assim ao fim de mais uma entrevista. Espero que tenha gostado assim tanto quanto eu gostei.